Minhas saudações a todos os estudantes que estão nos ouvindo, em especial aos estudantes da educação de jovens e adultos. Eu sou o professor Euclides Chacon, sou professor de Química da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Nesse momento que nós estamos vivendo, escolhemos como tema para a aula um assunto de grande relevância social, que é a ação antisséptica do álcool 70%. Esse tema tem sido muito veiculado na televisão, no rádio e na internet. Então nós vamos usá-lo como pano de fundo para alcançar alguns objetivos de aprendizagens que estão propostos no currículo em movimento da Secretaria de Educação. O álcool comercializado, como a gente pode perceber aqui, ele é uma solução. O que significa isso? Ele não é uma substância pura. Ele contém etanol e água, certo? E essa proporção é que vai determinar se ele é 70%, se ele é 54%, se ele é 80%. Então, quando eu me refiro ao álcool 70%, eu estou dizendo que tem 70% de etanol mais 30% de água. É claro que nesse contexto nós teremos algumas impurezas, mas para o nível de abordagem aqui, a gente pode desprezar todas essas impurezas que existem. Aí vale ressaltar nesse momento que o etanol é o nome do álcool se ele fosse puro. Então, são moléculas formadas por 2 átomos de carbono. Eu tenho aqui 6 átomos de hidrogênio e tenho também 1 átomo de oxigênio. Nesse desenho ao lado, que está sendo destacado aqui nesse momento, você tem a estrutura do etanol em 3D. E como que ocorre o contágio com o vírus? Na verdade, pessoas que estão infectadas com esse vírus, ao espirrar, elas lançam microgotículas que podem conter vírus. E essas microgotículas elas se aderem na pele ou numa superfície plana. E a partir de aí ocorre todo o processo de transmissão do vírus. Bem, dessa forma, tanto a superfície da pele quanto uma superfície plana, ela deve sofrer o processo de desinfecção. Essa desinfecção ela deve ser feita com etanol, com álcool 70%. E você pode perguntar o seguinte, mas por que o etanol? Bem, o etanol é utilizado pela sua relação custo-benefício. Ele é um desinfetante muito eficiente, ele chega a matar 99,9% dos vírus e ainda tem um custo relativamente barato. Então, consequentemente, o que faz a escolha do etanol e do álcool é exatamente a questão da relação custo-benefício. É claro que existem outros agentes desinfectantes que também são bastante eficientes, mas aí entra a questão do custo mais elevado. O uso de máscaras é importante para nos proteger dessas microgotículas de espirro e tosse. Vamos ver agora esse vídeo produzido pelo Ministério da Saúde. Todo está atrás de máscaras de proteção, por isso está tão difícil de achar. O Ministério da Saúde está comprando grandes quantidades de máscaras descartáveis para os profissionais de saúde, porque eles cuidam dos doentes com coronavírus. Mas não são só as descartáveis que criam uma barreira física de proteção ao vírus. As máscaras de pano que você pode fazer em casa também fazem isso. Vale desmanchar aquela camisa velha, pedaço de tecido, calça antiga, cueca, cortina, o que for para fazer a sua máscara. Mas para usar a máscara de pano e proteger você e sua família, é preciso tomar alguns cuidados que vamos te passar agora. Primeiro, você deve saber que para ser uma barreira física, a máscara deve ter pelo menos 2 camadas de pano, ou seja, dupla face. Também deve ter elásticos ou tiras para amarrar acima das orelhas e abaixo da nuca. Desse jeito, o pano estará sempre protegendo a boca e o nariz. Atenção! A máscara é de uso individual e não pode ser dividida com ninguém, nem que seja da sua própria família.
Se sua família é grande, cada um tem que ter a sua máscara. Máscaras de pano podem ser usadas por apenas 2 horas. Depois desse tempo é preciso trocar. Então o ideal é que cada pessoa tenha pelo menos 2 máscaras de pano. Use a máscara de pano sempre que precisar sair de casa. Ao sair, leve também uma máscara reserva e uma sacola para guardar a máscara usada caso seja preciso trocar. Ao chegar em casa, lave as máscaras usadas com água sanitária e deixe de molho por 10 minutos. Que tal filmar a solução e técnica que você achou? Daí é só marcar o Ministério da Saúde nas redes sociais. Nós vamos compartilhar as ideias mais criativas, mais baratas e mais simples para todo mundo poder copiar. Devido à escassez desses equipamentos de proteção individual, chamados de EPI, o Ministério da Saúde ele divulgou a semana passada um tutorial de como produzir essa máscara de proteção individual. Vamos aprender? Uma outra dúvida que surge bastante é com relação ao seguinte: o álcool mais forte pode ser utilizado? Bem, a indicação é o álcool 70%, esse que tem a melhor eficácia. Se você usa um álcool mais forte, 92%, 96%, ele perde a eficiência. Isso acontece porque esse álcool, ele mais forte, ele evapora com maior facilidade. Então, a gente tem ouvido falar bastante de um termo chamado volatilidade. Volatilidade é a capacidade de evaporar. Quanto mais volátil é um líquido, mais esse líquido facilmente evapora. Então, devido à alta volatilidade do etanol forte, exatamente ele perde a eficiência. Você passa esse álcool mais forte na pele, ele evapora com muita facilidade e tem um tempo de contato com o vírus muito pequeno. Isso impede uma ação eficaz. Outra pergunta que se faz bastante é a seguinte: eu posso utilizar o álcool líquido substituindo o álcool em gel? Bem, do ponto de vista da eficiência, não tem nenhuma diferença. O álcool gel e o álcool líquido, eles têm a mesma eficácia. Porém, esse álcool líquido, quando em contato com a pele, ele escorre de forma mais rápida. E aí, consequentemente, ele fica em contato com a pele um tempo menor. Então, a eficácia em termos dos 70%, tanto faz um ou outro. Porém, o álcool em gel, ele tem uma capacidade de fluidez menor. Então, ele adere à pele e faz a ação se tornar mais eficaz. E o porquê do álcool 70%, né? Bem, estudos científicos, eles indicam que a eficiência do álcool está de acordo com a proporção de álcool e água que o vírus absorve. E nesses estudos, eles indicam que a proporção ideal
é exatamente 70% de álcool e 30% de água. Outro assunto que tem sido veiculado bastante é a grande utilização de álcool gel caseiro. E aí surge uma pergunta: a utilização desse álcool em gel caseiro, ela é segura? Bem, infelizmente não é segura. Primeiro porque ela pode causar uma falsa sensação de segurança. Então você passa aquele álcool, mas você não sabe se ele realmente é 70%. Por quê? Porque não houve nenhuma espécie de controle de qualidade. Certo? Então nós temos que lembrar que o álcool produzido por essas indústrias farmacêuticas, elas passam por fiscalização da Anvisa. Então, aquele álcool produzido industrialmente, ele é seguro e você tem todas as garantias da eficiência, ao contrário do uso do álcool caseiro. E nesses momentos de escassez do álcool comercial nos supermercados, eu posso usar o álcool combustível para essa finalidade de limpeza? Bem, infelizmente, isso não é possível, porque nesse álcool combustível, nós acrescentamos umas substâncias que são chamadas desnaturantes, exatamente para poder evitar que esse álcool ele seja ingerido como bebida alcoólica. E em casos mais extremos, esse álcool combustível pode conter pequenas frações de metanol, que é uma substância que apresenta uma toxicidade elevada, podendo provocar inclusive a cegueira. A figura representada ao lado, nós temos aqui a estrutura do Covid-19. Vamos entender então nesse momento de que maneira o álcool atua sobre esse vírus. Os vírus são formados por substâncias químicas que compõem a cápsula proteica, que é essa parte que envolve o vírus, e dentro dele seu material genético, como nós poderemos observar dentro do desenho. Ao entrar em contato com o álcool 70%, a cápsula proteica, que é essa parte externa, que envolve todo o vírus, ela é destruída, porque as proteínas que compõem essa cápsula, elas sofrem um processo de desidratação. Dentro do vírus, o álcool ainda reage com substâncias que são essenciais para garantir o funcionamento e a sobrevivência desses seres, de modo que eles não consigam sobreviver. Assim você percebe a importância da utilização do álcool 70% na higienização. Vamos aproveitar então para reforçar as dicas de isolamento, indicadas pelo Ministério da Saúde e pela OMS. Ficar em casa é uma arma poderosa contra o coronavírus. Disso todo mundo sabe. E para um isolamento social saudável, o Minuto Saúde veio ajudar. Isolamento social não significa descuidar da saúde. Você está em casa justamente por ela. E para mantê-la em dia, hidrate-se. Um corpo hidratado está pronto para qualquer combate. Alimente-se bem, aproveite o tempo extra para cozinhar. Pratique atividade física. Não fique só no sofá ou na cama não. Pule corda, faça alongamento abdominal. Mantenha as mãos limpas. Lave-as com água e sabão várias vezes ao dia. E se estiver trabalhando, faça pausas. O descanso revigora. E não menos importante, procure formas de se distrair. Coloque aquela série em dia, assista novamente seus filmes preferidos. Os jogos de tabuleiro podem fazer a alegria da família. Seguindo essas dicas, este período de isolamento vai passar rápido. E você estará contribuindo para acabar com a transmissão do coronavírus. Então fica a dica, fiquem em casa com saúde. Tchau, até o próximo Minuto Saúde. Bem, gente, então nós chegamos ao nosso final e eu gostaria de ressaltar 2 pontos. Então, diante do que está ocorrendo, a gente pode perceber que a ciência ela não está pronta, definida. Essa ciência ela é um processo de construção humana. Todo momento a gente vê alguma nova descoberta sobre o coronavírus e isso não vai parar. Então, pesquisas serão feitas e o conhecimento científico ele vai sendo construído ao longo da história.
Então, espero que vocês tenham gostado e espero ter colaborado com a formação de cada um de vocês. Um abraço.